Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos a partir da rádio Savana 100.2, estamos em direto e também estamos em direto para o Facebook. Este é um programa que pode também assistir em diferido na televisão independente de Moçambique, aos domingos, terças e quintas-feiras às 21 horas. Também em diferido pode ouvi-lo aqui na rádio Savana aos sábados às 12 e aos domingos às 21 horas. Boa noite, Fernando Lima. Boa noite. Bem-vindo a mais um programa. Obrigado. Este é um programa em que vamos analisar com profundidade os resultados eleitorais. A Comissão Nacional de Eleições divulgou nesta quarta-feira. Também vamos olhar para as últimas declarações do governador do Banco de Moçambique em relação ao relatório da auditoria às contas do banco feita pela KPMG. Boa noite, Fernando Lima. Escolheu como seu facto de semana o assassinato de Jamal Khashoggi, um notório crítico das ações do Reino da Arábia Saudita e defensor da liberdade no mundo árabe. Eu penso que o assassinato de Jamal Khashoggi é muito mais do que a morte pura e simplesmente de um jornalista, pelas implicações geopolíticas que ela circunscreve. A Arábia Saudita tem sido acusada por exportar o fundamentalismo islâmico só devido à proteção imensa que recebe dos Estados Unidos. Conseguiu sobreviver ao 11 de setembro. 11 de setembro, portanto, foi o ataque mortífero às torres gêmeas de Nova York. Também sabemos que o Osama Bin Laden vem de uma família saudita. Também sabemos que toda a parte doutrinária do islamismo suni wahhabita é aplicado a partir das madraças da Arábia Saudita. Nós próprios aqui em Moçambique temos muitos elementos que estudaram nessas madraças e que têm transmitido para uma parte da comunidade islâmica moçambicana essas novas correntes islâmicas. Portanto, o assassinato de um jornalista saudita que era um crítico do regime feudal da Arábia Saudita, mas que é, ao mesmo tempo, o maior produtor de petróleo mundial e, por isso, goza destas proteções dos Estados Unidos, tem todas estas componentes, não só de toda a correlação de forças no Médio Oriente, a questão confessional, a questão das alianças com os Estados Unidos e depois todas as implicações em relação às questões da liberdade de imprensa. Jamal Khashoggi era um correspondente do Washington Post, um jornal de referência mundial e, portanto, isto é também um aviso aos poderes do dia que quando se toca num jornalista e quando se decide fazer este tipo de ações contra jornalistas, eles têm o seu impacto e têm as suas consequências. O facto é que a Arábia Saudita começou por negar o que tinha acontecido no consulado saudita de Istambul, na Turquia. Aos poucos veio reconhecer o que se passou e finalmente o novo príncipe, o príncipe herdeiro, veio reconhecer o assassinato com requintes de malvadez. Fala de um incidente hediondo. Um incidente hediondo que inclusivamente tem o decepar
de várias partes do corpo do jornalista com uma serra elétrica e em que o principal executor punha aos escutadores ouvindo música para não ouvir os gritos do jornalista, que ainda estava vivo quando as várias partes do corpo foram cerradas. E o presidente turco fala de um assassinato político, Recep Erdogan. Isso não pode minar as relações entre a Turquia e a Arábia Saudita? Mina as relações da Turquia e da Arábia Saudita, mas por outro lado é também uma grande ironia, porque o Erdogan não é propriamente um santo, um grande democrata, apesar de haver eleições na Turquia, coisa que não existe na monarquia saudita, mas os milhares de presos políticos que existem na Turquia, incluindo mais de uma centena de jornalistas, não estão propriamente num paraíso. Inclusivamente existem sérias dúvidas se os jornalistas que foram presos de facto atentaram contra o Estado turco, ou exatamente estão presos por serem jornalistas críticos do regime, também ele fundamentalista de Erdogan. Muito bem, Fernando Lima, vamos ao nosso principal tema deste programa, é um tema recorrente, são as eleições. A Comissão Nacional de Eleições divulgou nesta quarta-feira os resultados, mas recusou a conhecer algumas confusões que aconteceram pelo menos 5 autarquias no momento do apuramento dos resultados. A bola aqui, praticamente, Fernando Lima, foi passada para o Conselho Constitucional. A bola foi passada para o Conselho Constitucional e a Comissão Nacional de Eleições perdeu uma grande oportunidade de se limpar de sujeiras anteriores em relação a estas eleições, nomeadamente as vitórias de secretaria, no caso de Venâncio Mondlane e Samora Machel Júnior. Isto significa o seguinte, que vamos para as eleições de 2019 com 2 órgãos que são cruciais no processo eleitoral, a CNE e o STAI, completamente desacreditados. E assim, em termos do cômputo geral, o que são 5 municípios em 53 municípios, à exceção da Matola, que é um município fundamental, é o município mais importante do país. Todos os outros municípios são pequenos municípios. Portanto, há também algo de fundamentalista nesta decisão da CNE de não abrir mão, de reconhecer... Estamos a falar de Monapo, Alto Moloco, Moatize e Maromeu. E Matola também. Exatamente. Porque a questão de fundo argumenta-se que a CNE e o STAI têm a participação dos 3 principais partidos no seu elenco de direção. Mas a questão sabemos todos que as votações, e no caso concreto destes municípios por um lado, todas as votações foram feitas com base estritamente partidária, ou seja, a Frelimo votou em bloco, não votou em bloco para legalizar a fraude nestes municípios, votou em bloco para recusar conhecer o que de facto se passou nestes municípios, ou seja, a própria Frelimo ficaria melhor na fotografia se julgasse o jogo democrático, ou seja, há esta dúvida sobre Monapo, Alto Moloco e os outros municípios. Vamos lá conhecer a verdade, vamos analisar, vamos verificar os editais, vamos fazer a recontagem dos votos, e isto abonaria a favor da CNE e do STAI, abonaria a favor do partido Frelimo e tranquilizaria
os eleitores. Ora, aquilo que aconteceu é uma intransigência, eu diria, inexplicável, porque parece-me, nem sequer está em causa que a Frelimo ia perder as eleições, mesmo que abra mão destes 5 ou 6 municípios, os dados estatísticos continuam avassaladores. A relação de quase 40 municípios para menos de 20 municípios para a oposição. Portanto, quer-me parecer que aqui há uma intransigência que acaba por penalizar a CNE, o SEDAI e o Partido Frelimo. Claro que o MDM também não se sai muito bem na fotografia, uma vez que, como Pôncio Pilatos, absteve-se. Mas também temos alguém que sempre se abstém, que é o presidente da Comissão Nacional de Eleições. Absteve-se na sessão que afastou Venâncio Mondlane e Samora Machel Júnior, volta a abster-se, e tivemos vogal eleito indicado pela sociedade civil, cooptado pela RENAM, que simplesmente faltou. Temos que ver se esse vogal tem, como é que se diz, atestado médico para ter faltado a esta sessão crucial. Eu penso que é de bom tom o presidente da CNE se abster nestas votações cruciais. De qualquer forma, ele votando, por exemplo, contra a maioria, também não ia influenciar os resultados. Mas a presença do faltoso, o MDM também a votar, ficava um empate e significava que o presidente era obrigado a votar porque tem voto de qualidade. Certo, mas aí já estamos... há uma forma que se faz ali para não embaraçar o presidente. Claro, era aí onde eu ia chegar, ou seja, aqui entramos no domínio dos SES e, portanto, ele escolheu esta forma, mas não sabemos se o voto dele fosse crucial para determinar que a decisão pendesse para um dos lados, se ele continuaria a abster-se ou seria forçado a votar. Porque também nos votos anteriores, nomeadamente nos votos pré-eleitorais sobre os candidatos, ele decidiu abster-se, mas a sua abstenção não causou ou não teve um impacto prático assinalável e, de algum modo, assim resguardou-se politicamente. Mas, da mesma forma que podemos considerar que o presidente da CNE se resguardou politicamente ao abster-se, também podemos dizer, bem, se o presidente da CNE representa e dá a cara pelo órgão eleitoral, estaria correto em ele dar a cara para prestigiar a CNE, nomeadamente usar todo o seu peso e toda a sua influência e todo o ainda prestígio que lhe resta, ou a autoridade que lhe resta, para forçar o voto numa determinada direção, ou seja, um voto que esclarecesse estas questões controversas em relação a estes 5 municípios. Porque, por exemplo, um dos argumentos que me parece falacioso, no sentido de se dizer não podemos intervir, não queremos conhecer, uma vez que estamos em contencioso eleitoral. Ora, se estamos em contencioso eleitoral, então seria talvez de bom tom não se divulgarem, manterem suspensos os resultados desses municípios. Portanto, por um lado, estamos a tentar dar como certa a votação nestes 5 municípios problemáticos, mas, por outro lado, tentamos argumentar que
não se pode, o órgão não se pode posicionar, uma vez que está em situação de contencioso eleitoral. Quanto a mim, parece-me um artifício para se escusarem a conhecer esta realidade. E, mais uma vez, e em relação ao Conselho Constitucional, a questão vai-se colocar nos termos em que já aqui analisámos várias vezes, independentemente dos artifícios que o Conselho Constitucional possa utilizar, de dizer que não quer conhecer, que não pode conhecer, que falta uma vírgula nas ações interpostas pela RENAM. O facto é que o Conselho Constitucional tem todos os poderes para solicitar à Comissão Nacional de Eleições toda a documentação relevante em relação a esses municípios, mesmo em relação a outros municípios, nomeadamente pedir ao EISA as cópias das contagens paralelas que fez nos 10 municípios, onde o EISA, que é uma organização internacional que fez uma contagem paralela em 10 municípios, e aparentemente esta contagem paralela está bem documentada para que o Conselho Constitucional possa decidir. E no passado aconteceu, por exemplo, com o município de Gurue, onde o Conselho Constitucional mandou repetir as eleições. E também, se usar a mesma estratégia, pode haver repetições de eleições nesses 5 municípios. Pode mandar repetir as eleições, como pode validar as eleições com outros resultados decorrente da documentação que recebeu. E neste momento tem toda a documentação relevante, tanto quanto sabemos. Existem os votos que ainda não foram destruídos, quer os válidos, quer aqueles que foram considerados nulos. Existem todos os editais e todas as atas. Não há informação de que essas atas desapareceram e esses editais desapareceram. Inclusivamente, tem sido reportado que há um órgão de informação em TET que publicou todos os editais em relação à contagem dos votos em Moatize. Aliás, onde aconteceu este caso recambulesco, que é o SETAI ir violar e arrombar o armazém onde estavam portanto, guardados a documentação das eleições na autarquia de Moatize. Voltando um pouco para a forma como a oposição se posiciona dentro do Conselho, da Comissão Nacional de Eleições, em momentos cruciais, sobretudo neste que decidiram não conhecer as confusões nos 5 municípios. Isto, Fernando Lima, é demonstrativo de que estão equivocados aqueles que têm estado a esperar que a oposição possa se unir para suplantar a Frelimo. Bem, neste momento ainda é difícil ter... Ouvi, por exemplo, hoje Sandy Carmona, o porta-voz do MDM, a acusar a RENAM de estar a aliciar os seus 2 membros que foram eleitos no município da Matola. Sim, portanto, e isto é demonstrativo, e tem também uma série de posts nas redes sociais que sugerem que já inclusivamente há um quid pro quo do voto na CNE por troca depois dos votos que vão fazer passar o município da Matola a favor da Frelimo. Ou seja, neste momento há muitos rumores, há muitos boatos, há muita informação que não é correta, mas o cenário de fundo é que há um grande mal-estar no seio da oposição e que também não há clareza se a oposição vai votar em bloco e que oposição haverá. Ou seja, por exemplo, se na Beira, por exemplo, onde Davis Simango precisa de um dos partidos que estará representado na Assembleia para apoiar o seu
o seu programa, se vai ter ou não vai ter esse apoio. E, portanto, o apoio poderá ser da Frelimo, poderá ser da Renamo. Claro que David Simango sofrerá as consequências em função das decisões, mas neste momento não há claramente uma indicação de que o MDM estará ao lado da Renamo. Há a possibilidade, mas também pode haver uma situação diversa, e a forma como decorreu a votação na CNE prenuncia exatamente um grande mal-estar entre a Renamo e o MDM, e não sabemos, inclusivamente, se terá havido uma negociação ou uma pré-negociação com a Frelimo para outro tipo de contrapartidas em relação à abstenção do MDM. Muito bem, vamos à análise de alguns números. Por exemplo, vamos aqui para Gaza. A oposição conseguiu lugares nas 6 autarquias de Gaza, algo impensável no passado. Uma província que vota 100%. Essa é mais uma evidência, dos maus resultados que a Frelimo teve nestas autarquias. Aparentemente, os piores de sempre. A Frelimo conseguiu apenas o voto de 51,9%, portanto, basicamente 2 pontos percentuais da maioria em relação à oposição, a todos os outros partidos. Portanto, significa que foi uma má votação. E esse resultado de Gaza é muito importante. Porquê? Porque os especialistas em eleições fazem notar que um dos problemas da oposição não é tanto o voto que obtém na zona centro-norte, que habitualmente vota a oposição, mas onde a Frelimo consegue, de algum modo, equilibrar o voto com a oposição. No Sul, o problema é que o voto na oposição é ou era muito pobre, o que desequilibra os números. Porque depois a Frelimo faz a diferença lá no centro Aliás, e no norte. Podemos ver nestas eleições onde o MDM conseguiu ter alguma votação, nem sequer números fantásticos, mas bastou o MDM andar na casa dos 6%, 7% para conseguir eleger um deputado. E isso fez a diferença nas maiorias nas assembleias municipais, onde deixou de haver este efeito de equilíbrio do terceiro partido. É exatamente onde o MDM não conseguiu uma votação significativa, ou seja, uma votação entre os 7-8%. Portanto, o voto em Gaza e o facto de em todas as 5 autarquias haver agora um deputado da oposição, significa que até Gaza está a mudar eleitoralmente. Agora, também poderemos questionar-nos de outra forma. Será que no passado isto se verificava, mas por causa da fraude, por causa do enchimento de urnas, a oposição e também a campanha agressiva que era feita contra a oposição, que nem sequer conseguia fazer campanha, que determinava os seus resultados? De qualquer forma, no cômputo geral, eu diria que a oposição, até naqueles locais onde a Frelimo goza de grande popularidade e goza de grande implantação, a oposição também está a ter impacto, nomeadamente nas assembleias municipais. Vamos aos outros números. Frelimo tem vantagens de apenas um mandato
nos municípios de Lixinga, Motopés, Gurue, Maganja da Costa, Mucuba e Moatize. Aqui, Lixinga esteve taco a taco. E não foi por acaso que o primeiro-ministro quase fixou a residência em Lixinga. A Frelimo já sabia de que a vida não seria fácil na capital provincial de Niassa. Não, e perdeu Guamba. Numa grande parte dos municípios, a Frelimo, como claramente o partido mais organizado, fez o seu trabalho de casa e sabia à partida que Lixinga poderia ser perdida para a oposição. E não é por acaso que o primeiro-ministro esteve a tempo inteiro em Lixinga para garantir que a Frelimo não perdesse esse município. Mas a vitória apertada mostra também das dificuldades que a Frelimo teve na capital do Niassa, e também mostra que determinadas opções que a Frelimo às vezes faz acaba por pagar caro por isso. Ou seja, uma parte da penalização que a Frelimo sofreu em Lixinga foi o facto de ter mantido um edil no cargo que tinha sido condenado por corrupção. Condenado, por exemplo. Eu não sei como é que a Frelimo vai gerir o seu edil se mantiver este resultado para Moatize, ou seja, do polícia que é agora o edil de Moatize no seu segundo mandato, que já vem de um caso de suborno no primeiro mandato anterior, e que agora tem este caso das ameaças a um jornalista e também de uma de uma alegada agressão ao próprio diretor do STAI, que de uma forma irónica ou anedótica, um jornal aqui da capital disse que o diretor do STAI foi muito incompetente. O edil ficou nervoso porque o diretor do STAI revelou alguma incompetência em falsificar os resultados eleitorais, e portanto ele, na sua tradição policial, decidiu punir o diretor do STAI pelas suas próprias mãos. Pelo menos ficámos a conhecer que o vernáculo deste edil é muito contundente, pela gravação que o jornalista fez questão de fazer quando recebeu o telefonema do polícia autarca. Vamos já nas últimas questões sobre eleições. A reação de Ossufo Mamadi, o líder de Renamo, exigiu uma comissão de inquérito a estas eleições nestes 5 municípios com envolvimento das Nações Unidas. É uma proposta, Fernando Lima, que irá cair provavelmente em Sango Roto. Eu entendo. Ou tem razão de ser? Com essa contundência, talvez não. Mas, digamos que as situações que foram criadas nestes 5 municípios propiciam à direção da Renamo levantar a voz e, de algum modo, ameaçar com o descarrilamento do processo de paz. Ora, numa linha de coerência com aquilo que disse anteriormente e no início do programa, o que são 5 municípios, nomeadamente 4 municípios que têm pouca expressão em todo o país. Se se tivesse agido de outra forma, eventualmente neste momento ter-se-ia retirado uma parte desta argumentação violenta por parte da Renamo
Muito bem, agora vamos para um brevíssimo intervalo, onde depois voltamos para analisar os últimos pronunciamentos do governador do Banco de Moçambique e o caso Américo Sebastião. Pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio 20 e telespectadores. Estamos de volta à segunda e à última parte dos pontos de Fernando Lima. Fernando Lima, agora vamos olhar para os últimos pronunciamentos do governador do Banco de Moçambique em relação ao relatório de auditoria da KPMG, que classificou com opinião adversa estas contas de 2017. Fernando, mas foi uma explicação de Rogério Zandamela que, longe de esclarecer, veio trazer mais confusão. Trouxe pelo menos mais controvérsia e não esclareceu muito, não obstante a argumentação utilizada está dentro dos parâmetros legais, ou seja... Sobretudo sobre a lei orgânica do Banco de Moçambique. Zandamela está certo quando esgrime a lei orgânica. Aliás, nós tínhamos consultado pelo menos 2 auditoras antes das declarações do governador do banco e já nos tinham dito que claramente este seria o refúgio do governador do banco. Portanto, do ponto de vista estritamente legal, o governador não esteve mal. Agora, a questão é quando no mesmo dia em que o governador do Banco Central faz este pronunciamento, e ele sabia claramente que ia ser questionado sobre a auditoria às contas do Banco Central, são punidos 5 bancos acusados de lavagem, ou seja, acusados não, no âmbito da lei de branqueamento de capitais e combate ao terrorismo e combate ao terrorismo. Portanto, se quisermos ir na interpretação à letra, significa que estes bancos estão envolvidos em ações de branqueamento e terrorismo. Ora, também sabemos que não é isso que se passa, muito embora a falta de rigor na recolha de informação, na recolha completa de informação, seja passível deste sancionamento do Banco Central. Dito isto significa que se o governador do banco quiser ser coerente, também tem que explicar um pouco mais o que é que se passa em relação às contas do Banco de Moçambique. Portanto, estamos aqui, embora seja uma comparação grosseira, como os tribunais têm argumentado nas questões dos pleitos eleitorais. Não queremos conhecer e estamos resguardados pela lei ao rejeitarmos formalmente as ações de contestação que nos têm sido feitas pelos agentes eleitorais. Portanto, há uma questão de fundo, porque é este o problema central. Não está claro como foi feita a operação Banco de Moçambique, Coanha, Moza Banco, porque é sobre isto que existe um problema nas contas do Banco de Moçambique. A outra questão é a sobrevalorização dos ativos cambiais, ou seja, por forma de como uma pessoa avalia as transações cambiais, podemos fazê-lo a nosso favor ou contra nós. A lei estabelece claramente como é que a conversão cambial deve ser registada contabilisticamente, exatamente para que não se possam fazer engenharias contabilísticas em relação aos câmbios. E é isto que o governador do banco não quis esclarecer, dizendo pura e simplesmente que
estava a cumprir a lei orgânica. Este é um ponto. O segundo ponto, que também me parece relevante, o governador do banco tem sido uma pessoa que tem defendido muito claramente que todo o sistema deve ter uma atitude de modernidade, de inovação, de adesão às boas práticas, se não as melhores práticas. Ora, o governador, nesta conferência de imprensa, inclusivamente, enredou-se nesta contradição entre as boas e as melhores práticas. Eu gostaria que um funcionário do FMI, que é uma pessoa inteligente e claramente uma pessoa com um nível de compreensão destas problemáticas bem acima da média, que assumisse também os desafios das boas práticas e das melhores práticas internacionais em relação ao banco que dirige e não se refugiasse em argumentos tipo outros bancos em África também não seguem nem sempre as normas de contabilidade internacional são respeitadas porque elas são controversas. Ou seja, isto claramente é uma atitude defensiva e, na minha interpretação, visa defender uma opção em relação ao Mosabanco e em relação à intervenção do Coanha que, quanto a mim, continua sem ter sido cabalmente explicado. E o Zandamela obriga os bancos comerciais a cumprirem com as tais melhores práticas, mas o Banco Central não muda ou não reforma a lei orgânica como forma de trazer transparência contabilística também para esse setor. Claro, Francisco, há um ditado que diz: em casa de ferreiro, espeto de pau. Portanto, o que é bom para os outros não é bom para mim, ou o piripiri, como se costuma dizer, o piripiri no olho do outro não é o meu problema, sobretudo quando sou eu que lanço o piripiri para o olho dos outros, como é o caso do Banco Central. E claramente, e eu estou muito confortável para dizer isto, há um clima de intimidação na banca comercial em relação à postura do Banco Central. Se devemos reconhecer o papel de liderança, de regulador e de controlador do Banco Central, eu não confundo controle e regulação com intimidação e policiamento da banca comercial. Por exemplo, alguns bancos dizem que têm elementos para contestar esta decisão do governador no tribunal, mas não vão ao tribunal por causa deste clima de intimidação. Não, aliás, que foi... Vemos, eu não conheço, posso estar equivocado, mas eu não conheço nenhum executivo da banca comercial que deu a cara e aceitou ser citado pelo nome em relação à contestação ou àquilo que acham ou que é a sua opinião em relação às decisões e às declarações do governador do Banco de Moçambique. E não obstante, e de uma forma geral, muitos executivos falaram em off sobre não só estas últimas declarações, como de decisões anteriores do Banco de Moçambique e, em especial, do seu governador. Muito bem, vamos a outros temas abordados pelo governador. Vamos olhar um pouco para a chamada dívida interna, contraída com recurso aos bilhetes de tesouros, obrigações de tesouros e adiantamentos do Banco Central. Zandamela fez novamente soar o alarme. Fernando Lima, voltamos... são temas também que já debatemos aqui. Esses são os efeitos
das dívidas ocultas e os bilhetes de tesouro acabam sendo a salvação do déficit do orçamento do Estado. Bem, significa que o Banco de Moçambique, via venda de bilhetes de tesouro, via financiamento da banca comercial, é assim que está a pagar as despesas correntes do aparelho de Estado, porque é com este dinheiro que o Banco de Moçambique vai buscar à banca comercial, que depois remete ao governo para pagar as suas despesas. Claro que o governador trouxe uma nova argumentação, que é os bilhetes do Tesouro estão a secar ou a enxugar o excesso de liquidez no mercado. E isto sabemos que é uma das argumentações que é utilizada para controlar a inflação. É um instrumento financeiro que se utiliza, mas na prática o tal de enxugamento da liquidez dá ou transmite essa liquidez para o governo e para as suas diferentes instituições que não têm todo o dinheiro disponível decorrente de um orçamento deficitário para 2018 e me parece que também vai continuar a ser assim no ano de 2019. A questão de fundo é até quando o governo vai continuar a endividar-se localmente para pagar as suas contas, e isto me parece que é uma preocupação, uma preocupação grande do governador do banco. Vamos para as taxas de juros. A taxa mínima, todas as taxas não foram mexidas, a taxa mínima continua nos 15%, o FPC em 18%, o FPD em 12%, mas analistas do Standard Bank consideram surpreendente esta manutenção, porque eles acham que há condições para que as taxas baixem mais, que a taxa real está nos 10%. Bem, a declaração do Standard Bank tem o respaldo dos números que têm sido publicados, da inflação. Ora, se a inflação está abaixo dos 2 dígitos, se inclusivamente os depósitos a prazo têm sido remunerados ao nível dos 10%, porque é que a taxa de referência não vem também para este patamar? Fazendo de governador do banco, as preocupações do governador têm a ver com alguns sinais preocupantes que vêm da economia sul-africana, da qual Moçambique é dependente, e sobretudo por causa da fatura dos combustíveis. O petróleo não deixa de subir no mercado internacional. Isto pode ser penalizante para as contas de Moçambique, e neste momento é o Banco Central que assumiu também a fatura da importação dos combustíveis. De qualquer forma, eu antecipo, e não sou um analista financeiro, que esta postura conservadora nesta tomada de posição do board do Banco Central agora em outubro pode antecipar uma descida nas taxas de referência na última reunião do banco, que se vai realizar nos princípios de dezembro, o que não deixará de ser uma boa notícia de fim do ano, mas que só terá consequências no início de 2019. Vamos para um outro tema, é o caso Américo Sebastião, numa altura em que a esposa do empresário português, a senhora Salomé Américo Sebastião, está em Maputo.
o Ministério Público, em Sofala, deu uma conferência de imprensa na qual anuncia o arquivamento do caso de desaparecimento do português. Fernando, parece-me que é a mesma estratégia que foi usada nas vésperas da visita do PM português, Sr. António Costa, a Moçambique. Uma fuga para frente para evitar perguntas difíceis. Não só. Eu penso que o governo de Moçambique está a enfrentar um grande dilema em relação a esta situação. Por um lado, há um aspecto securitário e nós sabemos da dificuldade que o governo de Moçambique tem em lidar com questões de natureza securitária e, por outro lado, há uma questão de natureza diplomática, uma vez que a senhora Salomé Sebastião envolveu as autoridades do seu país, envolveu as Nações Unidas, envolveu o Vaticano neste caso. E, portanto, não deixa de ser irónico, não é a palavra mais apropriada, uma vez que estamos aqui a falar da vida de uma pessoa, mas é de algum modo paradoxal o facto de Moçambique, nas relações de Estado a Estado, ter uma excelente relação com o Estado português e haver esta situação, digamos, embaraçosa. Pode-se considerar este caso um irritante nas relações diplomáticas entre Moçambique e Portugal? O irritante estamos a tomar como emprestado a expressão usada, que foi utilizada em relação a Angola, quando as autoridades portuguesas, as autoridades judiciais portuguesas, insistiam em levar a julgamento o antigo vice-presidente de Angola, Manuel Vicente. Digamos que as autoridades judiciais portuguesas encontraram uma forma de saída por forma a afastar esta questão que condicionava o relacionamento entre Portugal e Angola. No caso de Moçambique, digamos que o contexto é diferente. Por um lado, as autoridades portuguesas não podem afastar liminarmente a questão, uma vez que isto teria impactos públicos, mediáticos, importantes na sociedade portuguesa, uma vez que finalmente Portugal acordou para o contexto das nações e em que se morre um português na Bósnia, no Afeganistão ou noutro teatro de operações, ou mesmo na Venezuela, isto é uma preocupação de nível nacional, à semelhança daquilo que acontece noutras democracias modernas. Portanto, Portugal não pode abrir mão do que sucedeu ao seu cidadão em Moçambique. Por outro lado, Moçambique tem alguma dificuldade em lidar com estas situações, sobretudo quando estas situações correm mal desde o início, e depois temos os nossos próprios problemas e as nossas próprias limitações, quando o aparelho securitário é um aparelho que, de algum modo, lida com sobranceria em relação a outros setores do Estado, nomeadamente em relação à sua própria diplomacia. E depois o argumento para arquivar o processo é que não foram encontrados elementos para o esclarecimento do caso, mas há elementos do tipo movimentação de contas bancárias de Américo Sebastião, e também sabemos que o ATM tira fotografias no momento de movimentação. Não, sabemos que há fotografias que identificam os elementos que levantaram, que fizeram os sucessivos, e há mais de uma dezena de levantamentos
Até 4 mil euros, só não conseguiram bancários. mais porque as contas foram bloqueadas. Portanto, existem esses elementos de investigação que poderiam ser utilizados. Existem testemunhas oculares que assistiram ao rapto, à detenção de Américo Sebastião. Existem outros elementos complementares de prova, nomeadamente a viatura que foi utilizada. Portanto, existem muitos elementos que poderiam ser utilizados para se fazer uma investigação séria. Mas também sabemos que as autoridades portuguesas, e à semelhança de outros casos que aconteceram em Moçambique, ofereceu os préstimos da sua polícia judiciária para auxiliar as autoridades moçambicanas na resolução deste caso. Sabemos que também no passado, e sobretudo no período crítico dos raptos em Moçambique, que as autoridades moçambicanas solicitaram apoio técnico das autoridades sul-africanas para apoiarem nestas questões dos raptos. Portanto, claramente, e isto é uma análise de alguém que está de fora, a não autorização para que a Polícia Judiciária Portuguesa se envolva no caso é para evitar que a Polícia Portuguesa saiba coisas demais ou saiba coisas que não é suposto saber em relação ao caso de Américo Sebastião, porque nós sabemos que as próprias embaixadas têm os seus serviços de segurança, que fazem os seus trabalhos, que fazem a sua própria investigação. Portanto, neste momento, as próprias autoridades portuguesas, a polícia portuguesa, dispõem de alguns elementos de facto que poderiam ser úteis e que seriam instrumentais numa investigação envolvendo a cooperação das polícias dos dois países. Muito bem, vamos fechar aqui com o último tema. Helena Taeb, constituída Arguida, antiga governadora de Sofala, que apresentou a 18 de outubro as cartas credenciais em Luanda como embaixadora. E depois desta quarta-feira somos informados que ela foi constituída arguida num processo de saque de fundos no Instituto Nacional de Segurança Social e brevemente será convidada a ir ao Gabinete Central de Combate à Corrupção. Está complicada a vida da ex-ministra do Trabalho? Depois de ter sido afastada como governadora em Sofala. Não só está complicada a vida da ex-governadora, como se levantam muitas questões de natureza política em relação a esta questão. Não há dúvida que a informação foi vazada do Gabinete de Corrupção para o Jornal Notícias, que é um órgão de informação do poder. Primeiro ponto, portanto, nem sequer contesto muito a veracidade desta informação, embora neste momento são apenas alegações. Por outro lado, uma parte substancial daquilo que foi escrito sempre foi matéria de suspeição. Sempre andou nas bocas do mundo determinadas práticas irregulares no Ministério do Trabalho e da relação promíscua entre os titulares de cargos no Ministério do Trabalho e o INSS, que sempre funcionou como saco azul para os governantes do Ministério do Trabalho. Esta é a parte legal e, portanto, não há uma grande surpresa. Agora, vejamos o caso com os seus contornos políticos. A Frelimo acaba de averbar uma grande derrota na província de Nampula e, à boca pequena, no seio do próprio partido Frelimo, há grandes acusações viradas para os quadros daquela província
que perderam as eleições na província de Nampula. Ora, Helena Taipo também vem daquela província. E isto faz aumentar, digamos, um sentimento de cabala contra os dirigentes da Frelimo naquela província. Por outro lado, temos o caso das dívidas ocultas, em que até agora nós não sabemos o que é que vai acontecer aos principais responsáveis, e também não somos nenhuns ingênuos. Os dedos apontam para pessoas que eram titulares de cargos políticos na altura e que até agora nada aconteceu a essas pessoas. Então, quer em Nampula, quer para o cidadão mediano, diz o seguinte: então aqueles de Maputo, aqueles do Sul, continuam sem ser acusados na questão das dívidas ocultas, mas agora esta senhora, que até é de Nampula, já está a ser acusada. E em relação ainda a isso, embora eu considero que foi muito infeliz a atuação do antigo ministro da Justiça, mais uma vez é mais outra gota a juntar a todo este sentimento de cabala contra os dirigentes de Nampula, da província de Nampula. Ou seja, era necessário que o ministro que vem de Nampula tivesse ido a tribunal, tivesse sido humilhado, e as palavras não são minhas, mas são de outros, tivesse sido humilhado em tribunal por causa de uma despesa de $30 mil. Portanto, há aqui implicações políticas em relação a Helena Taipo que extrapolam claramente o mérito ilícito criminal em relação a luvas, comissões e duplicação de per diems em relação a viagens ao exterior, claro, se todas estas acusações depois forem provadas em tribunal. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim de mais um programa onde analisamos com profundidade os resultados eleitorais divulgados pela Comissão Nacional de Eleições. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos se encarregou da parte técnica. Boa noite, nos vemos de hoje a 7 dias. Pontos de Fernando Lima.